Olá! Hoje eu vou apresentar para vocês a eletiva Educação Fiscal. Qual o objetivo, qual a metodologia, como nós vamos trabalhar tudo isso. Então, qual a forma mais prática, mais dinâmica da gente fazer as nossas oficinas, ok? Vamos lá? Então, o que é educação fiscal? Pode ser entendida como uma prática educacional que tem como objetivo o desenvolvimento de valores e atitudes, competências e habilidades necessárias ao exercício dos direitos e deveres na relação recíproca entre o cidadão e o Estado. Fundamenta-se na conscientização da sociedade. Então, nessa letiva, nós vamos aprender a exercer o papel de cidadão, de agir com ética, de conhecer quais são os nossos deveres, quais são os nossos direitos, né? O dinheiro que entra, o direito que sai, o que é que eu pago, o que é que eu recebo, preservação do patrimônio público. É uma oficina muito interessante, mas a sua participação vai fazer com que ela fique mais interessante ainda, né? Que a gente tenha motivos de discutir, de criar, de projetar. Então, nós todos juntos vamos fazer essa eletiva bombar e dar muito exemplo de cidadania aí fora da nossa sociedade, beleza? Então, vamos começar por um conceituando a educação fiscal. O que é tudo isso? Então, primeiro nós vamos começar pelo ponto base: educação. O que é educação? Processo de formação do ser humano e de preparação para a vida em sociedade. Educação fiscal. Amplo projeto educativo que discute a relação do cidadão com o Estado, buscando integrar as vertentes da arrecadação e do gasto público. Aí você fica pensando, isso é muito chato. Arrecadação, gasto público, tributo, impostos. Mas é muito interessante a gente conhecer tudo isso. Quais são os valores da educação fiscal? Ética, solidariedade, cidadania, transparência, responsabilidade fiscal e social. Então, no decorrer da nossa aula, né, dessa videoaula, você vai ver a presença de todos esses valores. Valores esses, né, que servem para tudo que nós vamos fazer em sociedade. Então, a educação fiscal, ela tem ideias e ela tem força. Ela tem um impacto muito grande. Então, na educação, agente transformador da sociedade. A educação, ela tem esse poder, essa missão de transformar pessoas, de fazer uma sociedade melhor. Na cidadania, qual é a força? Incentiva a participação individual e coletiva. A minha participação, a sua, nós vamos unindo as forças e aí a cidadania acontece. Na ética, respeito aos princípios universais. A ética, ela está em tudo. Ela está na escola, ela está na família, ela está na igreja, ela está no lazer. A ética, ela tem que estar presente em tudo. E na política, né? Exercício da boa governança. Aquele que eu escolhi para governar, né? O meu estado, o meu país, o meu município, ele precisa saber, né? De qual é o seu papel. Governar, de administrar aquilo que é do povo. Nada é do governante, é do povo, de todos nós, ok? Então agora a gente vai ver aí quais são os objetivos dessa eletiva. Promover a reflexão sobre as práticas sociais, aprimorar a consciência da população escolar acerca da necessidade em deter conhecimentos, né, sobre a importância do espaço coletivo, em zelar pelo patrimônio público e em acompanhar a gestão das contas públicas pelos governantes. Desenvolver a consciência crítica do aluno para a formação de uma sociedade capaz de exercer, né, o controle social. Promover a consciência da harmonia nas relações entre o Estado e o cidadão,
né? A gente não vai estar brigando, a gente tem que estar em harmonia. Conscientizar os cidadãos para a função socioeconômica dos tributos, né? Incentivar o acompanhamento e fiscalização pela sociedade, né, da aplicação dos recursos públicos e fortalecer o comportamento ético na administração pública e na iniciativa privada. Esses são os objetivos da nossa eletiva. Eu não vou falar de todos eles, né, agora, porque a gente vai fazer isso por etapas. Mas já deu para perceber que tem muita coisa importante e que a gente precisa fazer com que isso aconteça, né? De forma consciente, né? De forma justa, né? Unidos, nós vamos poder executar tudo isso aí e fazer realmente acontecer. Então aí eu trouxe para vocês duas charges, né? Nós temos aí uma balança, né? Vocês estão vendo aí que tem uma balancinha e a gente tá vendo aí que ela tá um pouco, não tá em harmonia, né? Então o peso ele não tá igual. Então aí a gente tá vendo que o dinheiro, né, vai estar lá embaixo, os impostos lá em cima. Então impostos, dinheiro que eu pago, ele tem que ser justo, de forma justa. Essa balança ela tem que estar igual. E aqui do outro lado, nós temos uma nuvem negra, né? Uma tempestade, o cidadão ali que com esse guarda-chuva ele não vai poder nem se proteger dessa tempestade que vem aí. E as gotinhas, elas são o quê? Elas são os impostos, alguns deles que nós pagamos. Então a gente tem aí o IR, né, que é o imposto de renda, aquele que o leão vem dar a botada todo ano, né, aquele bote. Tem o IOF, tem o ISS, tem o IPVA, né, que é o imposto voltado para a questão de carros, motos e etc. Nós temos o ICMS, nós temos o IPTU, que é aquele das residências, das casas, enfim. E o INSS, que é aquele, né, que vem para pagar a aposentadoria, para garantir essa questão social aí. Então, também não vou falar sobre eles, porque vocês vão ver durante as oficinas o que é cada um e para que serve cada um, né, dos impostos que o cidadão paga. Então aí nós temos um resumo rapidinho do que nós vamos trabalhar, certo? Nas nossas oficinas. Bom, o projeto de educação fiscal, né, da nossa eletiva, à primeira vista, parece que é um instrumento com a finalidade de se penalizar, né, cada vez mais o contribuinte, como se fosse um castigo pagar, né, esses tributos, esses impostos. Mas, na verdade, o seu efeito ele é o contrário. Vejamos como exemplo, se o Estado não necessitar mais de certos recursos para fazer frente às despesas oriundas, né, pela irresponsabilidade do cidadão, certamente será desnecessário aumentar a carga tributária do país. Neste sentido, né, podemos concluir que a boa parte da carga tributária de um determinado país não deixa de servir como um termômetro, né, que mede o comportamento das pessoas que nele vivem. O que isso quer dizer? Quando eu destruo o patrimônio público, né, porque você sabe que a coisa pública ela é paga por mim e ela é paga por você. Cada vez que eu consumo algo, eu estou pagando um imposto. Então, eu não posso, né, vou usar uma expressão aqui, ser burra e destruir aquilo que eu paguei. Na minha casa, eu protejo, eu preservo minha televisão, celular, enfim, o carro que eu comprei, né, tudo aquilo que me pertence, uma forma individual. E por que que eu não preservo? Por que que eu não respeito a coisa pública que eu também paguei e que você pagou? Então, olha, cada vez, assim, uma escola, por exemplo, cada vez que um aluno quebra uma banca, que vai ao banheiro e risca a parede, que destrói um livro didático, ele está também ali destruindo o seu dinheiro. Quebrar um banco na praça, uma placa de trânsito, tudo isso é pago por nós. Então, a gente precisa ter essa consciência que se tivesse educação, se tivesse ética, se tivesse o exercício da cidadania, os tributos seriam menores. Mas não, nós fazemos o contrário. Todo ano, né, tem que renovar tudo isso, tem que comprar novamente, porque o cidadão
destruiu, ok? Veja como é interessante, né, essa questão da consciência da educação fiscal, né, do meu papel de cidadã. Quanto maior for a falta de conscientização e da prática das coisas voltadas ao bem comum, maior será a carga tributária de qualquer nação, não é só do Brasil, é de qualquer nação. O descumprimento das cláusulas, né, contratuais entre o Estado e sociedade que estão na Constituição Federal acaba gerando grandes prejuízos para toda a comunidade. Isto porque o Estado tem a responsabilidade de manter a ordem e o bem-estar das pessoas. A liberdade do ir e vir tem o seu custo, dependendo do comportamento do indivíduo. E é neste sentido que o programa, né, que a nossa eletiva de educação fiscal, ela caminha, né, buscando um despertar consciente nas nossas crianças e jovens da importância da prática dos direitos e deveres firmados na Constituição. Então, bom, se prestarmos, né, atenção quando usufruímos bens públicos, como rodovias, ruas, praças rodoviárias e etc., né? Quantas obras desnecessárias como lombadas, câmaras de segurança, guardas de trânsito, serviços voltados na recomposição de obras, né, depredadas, etc. Investimentos públicos, estes considerados como desnecessários, se houvesse a prática da conscientização das pessoas. Tudo isso são despesas que fazem parte do orçamento e que acabam afetando diretamente a carga tributária, né, de qualquer ente, de qualquer federação, de qualquer segmento. A educação fiscal, ela nos ensina que pagar tributos não é o suficiente, sendo necessário também que haja o interesse de fiscalizar a sua aplicação. Devemos entender que pagar tributo não é uma despesa, é sim um investimento. E esse investimento é para o bem da coletividade. É neste sentido que todas as pessoas têm o dever de buscar cada vez mais a conscientização na defesa das coisas públicas e o combate à corrupção. Você sabia que cada imposto que você paga, né, ele poderia ser revertido em quê? Em escola com maior qualidade, com recursos tecnológicos. Nós estamos vendo agora na pandemia o quanto seria importante uma escola, né, adaptada com laboratórios de informática, o aluno tendo esse acesso. Então, mas por que isso não acontece? Porque muitas vezes o dinheiro público ele pode ser utilizado para coisas desnecessárias, porque eu não agi de forma ética cidadã, ou, né, nesse meio aí tem a corrupção, que nós vamos ver agora. Bom, a educação fiscal nos ensina que pagar tributo não é o suficiente. Quando eu digo isso, né, é que eu preciso, né, proteger, preservar. E eu tenho que ter a conscientização da coisa pública e combater a corrupção. Então, quanto à corrupção, que é algo muito discutido, né, muito falado, então vamos lá. Se buscarmos os arquivos na imprensa, né, escrita, falada e televisionada das últimas décadas, certamente lá encontraremos inúmeros registros de notícias de corrupção e que provavelmente as nossas futuras gerações vão continuar ouvindo e vivenciando, se não houver um enfrentamento maciço de todos. E a falta do combate muitas vezes deve-se também a quê? Então vamos ver. Deve-se à desonestidade das pessoas, né? Porque a gente tem várias argumentações, né, contra a corrupção de pessoas desonestas se tornam enfraquecidas. Por quê? Eu sou cidadã e eu sou corrupta. Então são apenas palavras que se perdem no espaço, né? E que não há como sustentar-se. Outra coisa também é o desinteresse por parte da sociedade na participação da defesa da coisa pública, achando que isto é um problema dos nossos governantes, mas que na verdade não é. Você sabe, eu sei, que muitas vezes a gente age de forma corrupta. Quando eu passo na frente de alguém porque eu tenho conhecimento de uma fila do banco,
né? Quando eu dou um ajeitadinho para ser atendida no hospital primeiro, porque a recepcionista é alguém que eu conheço, que é amiga, então isso é corrupção, né? Quando eu vejo a coisa errada e eu não denuncio, né? Nós temos também governantes corruptos aí, a gente também não vai dizer que não existe, mas eu preciso saber da minha consciência. Eu preciso saber ter essa consciência e agir de forma correta. Bom, agora a gente vai falar de cidadania, né? Um exemplo de cidadania é exigir a devida nota fiscal quando o indivíduo adquire qualquer produto, pois é com o devido documento fiscal que se faz nascer, em primeiro lugar, o direito à titularidade daquele produto, de onde ele veio, o que é que eu estou pagando, né? Em segundo, dá ao Estado melhores condições quanto à exigência do recolhimento do tributo que foi gerado. Toda pessoa, independentemente de seu poder aquisitivo, né, ele paga, né, tributos por ser considerado um consumidor. Eu pago, você paga, todo mundo que consome, todo mundo que compra é, né, uma pessoa que vai pagar tributos. A sociedade, como consumidora, tem que entender que pagar tributo é diferente de recolher tributo. Dentro dos parâmetros legais, consideramos com a mais perversa sonegação aquela em que o consumidor final paga, eu, né? A consumidora final, você, a gente paga o tributo ao fornecedor. E este não o transfere aos cofres públicos. É uma apropriação indébita, certo? Então, eu vou explicar melhor isso aí para vocês. Quando a gente compra algo, muitas vezes a gente pensa que aquele imposto que a gente está pagando, ele vai para os cofres públicos e vai ser, né, utilizado em obras sociais, em algo público, né? Escolas, hospitais, enfim. Mas muitas vezes aquele empresário maior, ele não repassa, ele sonega impostos. O pequeno paga, eu, professora, né, funcionária pública, todo ano eu tenho que pagar o meu imposto de renda. Então, muitas pessoas que têm dinheiro, que são empresários, não pagam, eles sonegam impostos. E esse dinheiro não é repassado para os cofres públicos. E aí o cidadão, ele perde muito com isso. Então, a gente tem o dever de fiscalizar. Então, essa nota fiscal é a nossa arma, né, de consumidor. E aí eu pergunto, você exige a nota fiscal quando você compra qualquer objeto, qualquer coisa? Se você não faz isso, você não está tendo, né, uma atitude cidadã. Então, você não está contribuindo, você não está ajudando. A nota fiscal, ela faz com que o seu dinheiro ela vá para o lugar certo e ajuda ao Estado a verificar tudo isso, né, e ver como é que está sendo os tributos pagos em nosso Estado, no país, enfim. Então, vamos exigir a nota fiscal. Eu trouxe para vocês aí um pensamento. Ser cidadão é cumprir deveres e usufruir seus direitos. Direitos só nascem com o cumprimento do dever. Então, para que essa árvore ela cresça, né, que a gente cultive a cidadania, a gente tem que fazer o nosso dever de cada dia e assim a gente ter o nosso direito respeitado. Né? Realmente é uma missão. Agir como cidadão num país como o Brasil é uma missão grande, é um grande desafio, mas eu preciso ter consciência disso. Por exemplo, a gente viu aí na pandemia vários exemplos de o que não ser, né, de não ser cidadão. Quando alguém fura a fila da vacina, porque foi o que mais aconteceu, né? A pessoa passar a fila, tirar o direito daquela outra que estava no protocolo, no programa de ser vacinado. Foi um exemplo muito feio que muitas pessoas fizeram aí. Desonestidade, né? Agiram com corrupção, não agiram com humanidade, não foram cidadãos, não foram éticos. Isso é um exemplo que a gente não deve jamais praticar. Então, nós temos que fazer a nossa parte. Então, eu trouxe para vocês aí uma paródia, né? Que eu tentei fazer para a gente resumir aí a nossa apresentação hoje da Oficina de Educação Fiscal. Então, ó,
A eletiva Educação Fiscal veio para esclarecer que os direitos e deveres devemos sempre exercer, e pagar nossos impostos é para nós um dever. A ERESCA, com a atitude de mostrar ao cidadão que tributos são cobrados para a melhoria da União. Receber notas e cupons é direito de todo cidadão. Os tributos foram criados para um controle social e o Estado possa agir de forma organizacional. E a nossa participação é mais que fundamental. Nas escolas é pertinente incentivar e orientar aos educandos presentes como devem participar. Exercendo a cidadania, melhorias irão ganhar. A Constituição estabelece que toda administração mostre em sua atividade eficiência, organização, moralidade e obediência e cumprimento das ações. A sociedade em geral não deve se eximir de pagar os seus tributos para adiante poder exigir do Estado os serviços e a lei venha a se cumprir. Fica a lição da ERESCA, é importante lembrar, cidadão não se omita e pode denunciar se alguém está descumprindo o dever de tributar. A ERESCA em ação, junto com a educação, o contribuinte consciente para cumprir sua obrigação, com consciência cidadã, ganhará toda a nação. Esse texto foi baseado, no original de Marta Gama. E aqui eu finalizo com vocês e eu peço a participação de vocês nessa oficina. Como ela é importante, a sua participação vai fazer com que ela fique mais dinâmica, mais produtiva, que o nosso projeto venha realmente a acontecer. Qual é o desafio para vocês? Que vocês, durante a semana, pensem sugestões de como podem ser essas oficinas. Se a gente pode fazer uma entrevista, se a gente pode fazer um vídeo, se a gente pode fotografar, se a gente pode sair em campo, então fazer pesquisa. Então, como que a gente pode fazer com que essa eletiva, que esse projeto, ele aconteça de forma bem dinâmica, bem legal, e que a gente possa depois fazer uma exposição de todo esse trabalho, Que você, eu, todos nós possamos ser cidadãos conscientes, cumpridores dos nossos deveres e que nossos direitos sejam respeitados, Que a coisa pública ela seja realmente para todos e que a gente tenha melhores escolas, melhores hospitais, que a gente tenha segurança, que a gente tenha estradas boas, enfim, que o meu dinheiro ele seja realmente utilizado, na coisa pública de forma coletiva, que nós podemos ter realmente, que nós possamos ter um país melhor, mais justo, igualitário, menos desigualdade, mais humanidade. Então, um beijo para vocês e que vocês realmente possam, trabalhar essa oficina e que ela seja muito produtiva. Até a próxima!